Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 18 de novembro de 2024, 33ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Tudo acontece no século IV, em Roma, celebra-se o aniversário de duas grandes basílicas pontíficas, São Pedro, no Vaticano, e a de São Paulo, que fica fora dos muros do Vaticano, localizado em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre os anos de 314 e 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre os anos de 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, descansam os seus restos mortais. Pedimos aos santos apóstolos que inspirem e iluminem a Igreja nesse tempo tão necessário à evangelização. Conduzir o nosso Papa nos caminhos que Deus lhe pede, desafios são tão difíceis da atualidade e concedei que seja fiel até o fim. Aos leigos, dai o amor, zelo pela Igreja. Amém. Primeira leitura está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, de 1 a até 4, depois do capítulo 2, de 1 a 5. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo, para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer através do seu anjo, o seu servo João, a seu servo João. Este dá testemunho de tudo quanto viu e é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê e aqueles que escutam a palavra desta profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando. João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim fala aquele que tem na mão direita 7 estrelas, aquele que está andando no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus. Colocastes à prova alguns que se diziam apóstolos, e descobristes que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimastes. Todavia, há uma coisa que reprovo: abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, converta-te e volta à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te convertertes, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós estamos falando de uma igreja que surge já aí no primeiro século. A igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Senhor falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tu tens, Pedro, a chave do céu. Depois, em outra época, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Depois que Jesus ressuscitado, né? E Pedro falou: te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É uma indicação de que Jesus realmente elege Pedro como aquele que lhe é confiado à Santa Igreja. E nós temos o sucessor de Pedro, que ano após ano, então nós já estamos em mais de 300 papas, né? Em torno de 300 papas, desde Jesus Cristo
até os dias de hoje. Sabemos que dentre esses 300 papas que sucedem a Pedro, apenas 80 são santos. Então, os outros 220, mais ou menos, 220, não foram homens santos, foram homens pecadores, igual eu e você. Né? E Pedro também tinha sua dificuldade. Pedro também era um homem é, de dúvida, de tropeço. Então, indicando que a igreja é feita por homens, mas assistida pelo Espírito Santo. É o desejo de Deus que está sobre a igreja. A igreja é falha, a história nos traz várias falhas, mas ela existe até os dias de hoje. Nestes 21 séculos, estamos nos anos de 2024 e a igreja continua firme. Quantas e quantas forças tentaram destruir a igreja em meio a esses 21 séculos. Mas como esta igreja ela é sustentada pela palavra de Deus, ela se mantém firme e como falamos sempre na missa, até o fim dos séculos. Amém. Até o dia que o Senhor Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, teremos aí a igreja. E Jesus fala através do Apocalipse, aqui do primeiro e segundo capítulo, a igreja de Éfeso, que sofreu muitas perseguições. Muitos cristãos foram perseguidos em Éfeso, mas ela era uma igreja perseverante. E ela testava, andou testando ali, os apóstolos descobriu que alguns se diziam da corrente dos apóstolos, católicos, mas na verdade não eram mentirosos. Mas tudo isso esfriou a comunidade de Éfeso. Então ele fala: lembra-te da onde caístes, converta-te e volta à prática inicial. Olha, sinceramente, se eu não tivesse na igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica, que tem sua sede em Roma, eu ao ouvir esse primeiro capítulo aqui em Apocalipse, estaria voltando agora imediatamente para a igreja. Porque, ó, lembra-te onde caíste, converta-te e volta à prática inicial. Qual é a prática inicial? O sustento da igreja, o fundamento da igreja, que é a prática apostólica, que é o rito apostólico, que é a doutrina apostólica. Então, com tudo que envolve a religião, doutrinas, dogmas, com todas as suas leis católicas, ou seja, que vem dos apóstolos. A palavra católica ela era referencial para os cristãos do primeiro século que seguiam os apóstolos. Os demais eram cristãos, mas aqueles que seguiam a doutrina dos apóstolos, eles eram chamados católicos. Né? Pelo contrário, se não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. O candelabro significa aquela iluminação que ilumina o caminho, aquela igreja que mostra o caminho certo para voltar ao Pai. É importante ser o candelabro, é importante ser a igreja que ilumina, a luz que nos traz a esperança. Do contrário, arrancarei o teu candelabro. Porque em Éfeso, então, devido a toda essa experiência negativa, por ter sofrido influência de mentirosos também, ela passa então a ter uma experiência, passa a ficar assustada, passa a desconfiar então desta origem apostólica. E então aqui o próprio Cristo, né, o próprio Senhor, fala através do apóstolo que naquela época estava vivo: volta depressa, não abandona o seu caminho, volta ao teu amor inicial, né? Converta-te e volta à tua prática inicial. Ou seja, siga os apóstolos, esteja com a igreja apostólica, esteja com a igreja católica. É isso que fala Apocalipse na nossa primeira leitura de hoje. Amém. O responsório é o Salmo 1. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida. O que é o vencedor? O que é a árvore da vida? Adão e Eva eles pecam porque eles comeram do fruto do conhecimento, da verdade, do bem e do mal. Então agora eles, desejando ser Deus, né, após o pecado,
eles agora resolveram desobedecer Deus. Então, o nome de Satanás é não servirei. Então, justamente foi o que Adão e Eva, né, fez. Não servirei mais a Deus. Porque agora eu tenho conhecimento, agora eu sei tudo sobre o bem e do mal, não há necessidade de eu servir a Deus. É isso que passou na cabeça de Adão e Eva quando desobedeceram Deus. Por isso eles foram expulsos. Por quê? Antes que ele comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no mal. Então, esse ato de misericórdia de Deus de expulsar Adão e Eva era para que eles conhecessem a morte. Senão, este pecado seria eterno diante do Senhor, como foi eterno, né? E houve a necessidade de um sacrifício eterno, que foi também Jesus Cristo. A eternidade se fez homem, habitou no nosso meio, viveu as nossas condições de pecadores, né, de pecado, e se doou na cruz por nós. O seu sangue divino e libertador percorreu e manchou a terra também, assim como o sangue de Abel, né? Manchou a terra, mas agora não para condenar a humanidade, mas para libertar-nos de todos os maus. Desceu a mansão dos mortos, ou seja, foi nos infernos libertar a humanidade da garra de Satanás. Então, a nossa salvação por Jesus Cristo nos faz agora merecedores na ressurreição de comer da árvore da vida. Adão e Eva foi expulso para que não vivesse eternamente no pecado. Agora, todos aqueles que ressuscitarem em Cristo poderão então comer da árvore da vida e viver eternamente diante de Deus em santidade. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores, vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Ao vencedor, concederei comer da árvore da vida. Evangelho está em Lucas capítulo 18, de 35 a 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a missão da igreja. Como candelabro vivo do Senhor, como aquele que ilumina o caminho, nós devemos falar para os cegos. Os cegos aí somos nós, aqueles que vivem no pecado. Jesus está passando aí. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: É Jesus Nazareno que estava passando por ali. A missão da igreja: evangelizar, anunciar que o reino de Deus já está no meio de nós, anunciar a salvação e anunciar o julgamento final. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou: Veja, se essa multidão estivesse dentro de casa, nas suas casas, se não tivesse na rua seguindo Jesus, anunciando Jesus, esse cego jamais ouviria falar de Jesus, jamais estaria agora diante de Deus para libertar daquela situação. Ouvindo a multidão passar, nos reflete que nós temos que ser uma igreja que caminha, uma igreja que faz a procissão de fé, a igreja que vai ao encontro daquele que sofre. Então, especialmente hoje, nesta
celebração onde nós lembramos a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, nós estamos vendo, principalmente São Paulo, aquele que caminha, Pedro também, aquele que caminha, todos foram para Roma, todos estiveram andando na Ásia Menor, todos se dedicaram a sua vida anunciando Jesus. Somos este cego. Conhecemos muitos cegos que estão à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E que o nosso testemunho seja tão convincente como aquela multidão que passou, porque eles tinham fé, e esta fé despertou naquele mendigo a necessidade de gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Mas Jesus pergunta àquele cego: o que queres que eu faça por ti? Olha a importância da oração. E quando o cego ora diante de Deus encarnado, esta oração: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero enxergar de novo. Jesus sabia qual era a sua necessidade, mas foi necessário que aquele homem falasse para Deus a sua necessidade. E Jesus disse: enxerga de novo, a tua fé te salvou. Que possamos então ter a coragem deste cego, né, de Jericó, e falar a Deus das nossas necessidades. Ah, o Senhor sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso fazer oração, eu não preciso ir nem na igreja. Vai continuar cego. Olha a segunda leitura que fala para nós: voltai à sua condição inicial. Lembra-te de onde caíste, converta-te e volta à tua prática inicial. Há um amor inicial, onde você falava com Deus, participava da igreja e vivia nessa comunidade eclesial da eclésia, né? Então que você possa realmente pertencer ao Senhor e gritar ao Senhor as suas necessidades em oração junto com a tua igreja, né? No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus. Então, nossa experiência com a igreja, com a verdadeira igreja de Jesus, nos leva a seguir Jesus, glorificando a Deus, né? Vendo tudo isso, todo esse testemunho da comunidade e do próprio cego, e o próprio agir de Deus em Jesus Cristo, todo o povo deu louvores a Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Este programa é um programa diário, com o objetivo, a reflexão do dia, com o objetivo de fazer estudo bíblico, né? Nós lemos a leitura, não corrida, muitas vezes paramos em um determinado versículo para entender e compreender o sentido da liturgia da palavra. É um estudo que sugere uma pregação, um ensino, oração, e que levam ao mais conhecimento da palavra de Deus. Venha fazer parte desse time, seja você também um profeta do Senhor, anunciando a boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações compreendam a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.